Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta terça-feira, 12 de abril e com os seguintes destaques. Os jogos da primeira rodada dos campeonatos brasileiros da Série A e B. Terça-feira com o início da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América, com os brasileiros Flamengo e Palmeiras em ação. Na Liga Portuguesa, Porto vence mais uma e está a 5 rodadas de seu campeão português, com 6 pontos de vantagem para o segundo colocado Sporting no momento. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro analisam os favoritos, teoricamente favoritos, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo na arrancada do Brasileirão da Série A, assim como também os torcedores com conteúdo na internet travestidos de jornalistas. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Agora é a hora do nosso bate-papo, eles já estão prontos. Antônio Manuel Góes, Jorge Moraes. Só lembrando que daqui a pouquinho iremos falar sobre os jogos da segunda rodada, que abrem a segunda rodada da Copa Libertadores da América nesta quinta-feira, com Flamengo e Palmeiras, equipes brasileiras em ação. Agora sim, eles já estão prontos. Vou primeiro até Maceió, Alagoas. Meu caro Jorge Moraes, começo contigo. O primeiro assunto é sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e com os favoritos, teoricamente, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Em ação, o Atlético vencendo, Flamengo empatando fora de casa com o Atlético Goianiense, o Atlético venceu em casa o Internacional, e o Ceará surpreendendo o Palmeiras. Em Moraes, um abraço. Olá, Júnior, um forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que apresentou para mim 2 resultados surpreendentes. Um foi o empate do time do Flamengo diante do Atlético Goianiense e o outro foi a derrota para o Ceará por parte do time do Palmeiras. São resultados surpreendentes porque Palmeiras e Flamengo são apontados como favoritos e vão brigar até o final da competição pelo título, juntamente com o Atlético Mineiro, o Atlético que venceu o Internacional. Mas esses resultados de Flamengo e Palmeiras não vão ser determinantes para o que a gente imagina do que possa acontecer na competição. São 38 rodadas, essa é apenas a primeira. E não é porque o Flamengo não ganhou e o Palmeiras perdeu que a gente vai começar a pensar diferente com relação ao que esperar de Flamengo e de Palmeiras na competição. Eu continuo achando, eles vão dar a volta por cima logo na segunda rodada, vão voltar a vencer, porque eles estão brigando pelo título da temporada, junto com o Atlético Mineiro. De repente o Corinthians pode entrar na briga, o Fluminense também. O Corinthians venceu, o Fluminense não venceu, mas tudo isso aí faz parte da primeira rodada. Eu não acredito que esses resultados possam interferir no rendimento dessas equipes que eu falei em relação à trajetória da Série A, da Divisão Especial, com relação à conquista do título da temporada, viu, Júnior?
Moraes, uma primeira rodada, né, é apenas o início do campeonato, é muito cedo para você ainda falar sobre favoritismo. É claro que o Atlético Mineiro, o Palmeiras, sobretudo esses dois, e o Flamengo, né, a gente coloca o Flamengo como terceiro devido a essa situação, essa crise no Flamengo, esses problemas internos com os ataques, né, absurdos das tais organizadas no clube, os tais influencers, né, digitais, torcedores do Flamengo, fazendo pressão, pasmem, em cima do técnico Paulo Souza, querendo ditar os rumos do clube. Enfim, tudo isso contribui, consequentemente, resultados que nesse ano não foram ainda positivos, contribui para a gente não colocar o Flamengo como no mesmo nível, nesse momento, de Atlético e Palmeiras, mas é com certeza um dos favoritos. E claro, né, o Red Bull Bragantino, que empatou na noite dessa segunda-feira, fechando a rodada do Brasileirão em 2-2 fora de casa com o Juventude. O Internacional perdeu para o Atlético, mas também está na briga. O São Paulo, enfim, essas equipes todas, mas ainda é um começo de campeonato. Para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua análise dessa primeira rodada do Brasileirão. Antônio Júnior, Jorge Moraes e gente ligada aqui no PB Desporto. Dos teoricamente favoritos para a conquista do título da temporada de pontos corridos, o Campeonato Brasileiro Série A de 2022, o Palmeiras foi surpreendido em casa ao ser derrotado pelo Ceará Sporting por 3-2. O mundo não caiu, mas uma coisa está bem clara. O Palmeiras tem uma equipe formada para decisões de mata-mata com muito sucesso de seu treinador até aqui, com títulos retumbantes, entre eles 2 Libertadores da América, recentemente um estadual. E, todavia, não conta com um banco à altura para os revezamentos extremamente necessários exatamente agora, numa temporada muito difícil, de jogos que vão ser sequenciados domingo, quarta, domingo e assim por diante, em função do calendário exprimido da decorrência da Copa do Mundo, que vai começar em fim de novembro deste ano. Mas o Palmeiras continua como um dos favoritos para o título, apesar disso. E o treinador vai dosando sua equipe e, repito, a derrota, apesar de indesejada, e foi uma grande surpresa para o Ceará por 3-2 no Allianz Parque, serviu apenas de alerta. Mas a equipe vai continuar em sua caminhada, superando as dificuldades para garantir, no fim do ano, a conquista do título que está faltando a Abel Ferreira, exatamente o Brasileirão. Já o Atlético Mineiro, campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil do ano passado, ganhou a Supercopa naquele jogo em que não foi melhor do que o Flamengo, esteve a desejar, foi superado dentro de campo pelo rubro-negro, mas ganhou nos pênaltis, conquistou o estadual mineiro com o pé nas costas e já começa a temporada nacional e a internacional da Libertadores ganhando. Venceu fora de casa em seu jogo inicial da Libertadores e agora, no primeiro clássico nacional, no Mineirão, na primeira rodada, derrotou o Internacional por 2-0 com 2 golaços de Hulk, cuja performance desde o ano passado, quando voltou ao Brasil, só não é reconhecida por quem? Pelo treinador Tite, o possante Tite da seleção brasileira. Já o Flamengo foi a Goiânia e empatou com o Atlético Goianiense por 1-1. Justo o Atlético Goianiense, que uma semana antes venceu de virada o Goiás e conquistou o título estadual. E, em sua estreia na Sul-Americana, aplicou uma goleada na LDU. Com todo o gás, com toda a garra, com o apoio da torcida, foi a campo para enfrentar o Flamengo. Um Flamengo em crise.
Um Flamengo cuja equipe está sendo rearrumada e para isso foi contratado o seu treinador, Paulo Souza. Uma equipe cuja metade, concretamente, está com validade quase vencida. Jogadores de altíssimo nível que deram tudo em 2019 e 2020, mas agora não tem como responder mais às necessidades do clube para uma temporada a ser enfrentada este ano, com o Flamengo atrás de voltar à conquista dos títulos, com concorrentes muito mais arrumados do que naquela época. Essa é a grande realidade. Com o São Paulo que está chegando aí conquistando, com o Bragantino também, com Fortaleza, com o Corinthians agora, que está sendo arrumado e se saiu muito bem ao derrotar o Botafogo aqui no Rio de Janeiro, por 3-1, em pleno Engenhão. Mas o Flamengo está na fase de rearrumação. Mas está em crise porque há toda uma grita, inclusive para a demissão do treinador. O Flamengo tem jogadores que ainda não entraram em campo, que foram recém-contratados, e ele vai contratar ainda mais outros até a janela do meio do ano. O Flamengo tem um elenco notoriamente tido como o melhor elenco, se não o dos melhores do Brasil, mas no momento não tem um time para começar a luta para a conquista de títulos, tanto nacional como internacionalmente, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes, assim como eu disse para o Moraes, eu também acho ainda muito cedo. Agora, de fato, eu coloco aí como uma surpresa, uma grata surpresa, o Ceará, que já tinha feito um ótimo campeonato brasileiro na última temporada, 2021, mas fez um jogo muito bom, um jogo consistente, perdeu inclusive várias chances, poderia ter vencido o Palmeiras com um placar maior, 3-1 fora de casa, a equipe agora comandada pelo Dorival Júnior, né, o novo técnico da equipe do Ceará. Claro que você não pode colocar agora o Ceará é o favorito, é um dos favoritos para pensar em Libertadores e tudo mais, mas foi realmente, digamos aí, uma grata surpresa, não que eles não possam fazer um bom campeonato, mas a forma como se impôs ao Palmeiras jogando no Allianz Parque. Vou lembrar que o Palmeiras estava invicto neste ano jogando em casa. Agora, o segundo assunto que eu quero abordar com vocês, mais uma vez, Jorge Moraes e Marcelo Alagoas, é sobre os tais torcedores com conteúdo na internet travestidos de jornalistas. Júnior, essa história aí de intrusos na imprensa brasileira é uma coisa que a gente precisa esclarecer muito bem. Hoje, qualquer torcedor ele pode montar um site, um blog, seja lá o que for, e tem um direito que ele acha que tem, sem ter ido a uma faculdade, sem ter feito o curso, de praticar a função do jornalista. Tudo por conta também do Supremo Tribunal Federal, quando o senhor Gilmar Mendes disse que não é necessário o diploma de jornalista para que você exerça a profissão de jornalista. Quer dizer, isso é um absurdo, é uma vergonha. Agora, nós não podemos culpar, responsabilizar a Abrace, por exemplo, ou a Arceb, que são entidades nacionais que lidam de credenciamento com relação a ser jornalista ou não ser jornalista, ser radialista ou não ser radialista. E sabe por quê? Porque as entidades, elas brigam, e eu falo pela Arceb. A Arceb, que é a Associação de Cronistas Esportivos do Brasil, luta há 3 anos para ter o credenciamento da imprensa nos jogos do Campeonato Brasileiro. E sabe quem é que credencia? A CBF. Qualquer um que envie um documento para a CBF dizendo que representa o site e tal,
ou o Blog Y e a rádio comunitária, a rádio web, a CBF credencia, tirou o credenciamento das mãos das entidades que lutam pelo cronista esportivo. No Rio Grande do Sul, quem faz o credenciamento é a Associação dos Cronistas do Rio Grande do Sul, porque conquistou esse direito na justiça. Foi para a justiça e conquistou, coisa que a SEB está tentando agora. Mas a culpa de credenciar esse povo é da CBF. Moraes, inclusive importante você passar essa informação, você passou para mim em off, né, com relação a que agora a CBF é que tem a responsabilidade, o poder de distribuir esse credenciamento, que é um absurdo, né? É um absurdo, e também em off você me passou essa questão da SEB, né, que é a associação, uma das associações, né, a outra é a Abrace, que entrou com recurso para apenas permitir jornalistas atuando nos jogos, enfim, do Brasil, não só do Maracanã. Agora, de fato, volto a dizer, é um absurdo, na minha opinião, você ver esses tais torcedores travestidos de jornalista, e eu bato na tecla. Não é só ter o diploma. Eu acredito que, em primeiro lugar, você tem que ter postura em qualquer lugar do mundo, em qualquer segmento. Você tem que ter postura. Esse pessoal não se porta, né, não sabe se portar ali, são torcedores apenas. Torcedores apenas não, torcedor é valioso. Estou falando no sentido que eles não têm, agem apenas... Em primeiro lugar, eles têm um conteúdo voltado para o Flamengo. Eles são apaixonados, eles não conseguem ver com a razão, é só pelo coração. Então, quando o time perde, aí vem ataques, falando alto lá no espaço da imprensa, nas coletivas, por vezes, provocam até o jogador ou o treinador, ou faz, né, ou tem um mico, né, que um desses canais aí do Flamengo, né, do responsável, pagou o mico, né, fez uma pergunta lá sem nexo, o Paulo Souza respondeu e questionou ele, né, o que estava de errado, ele não soube afirmar nada, porque não está preparado. Então, realmente tem que ter, né, não é questão de você querer proibir o direito a participar, mas ali no setor de imprensa, como na zona mista após os jogos, apenas jornalistas têm que participar e não torcedor, ainda mais a maioria deles de forma estranha, né? Mal intencionados mesmo, querendo apenas criar polêmica, criar fake news e por aí vai. Mas para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua opinião sobre essa situação? Ora, Antônio Júnior, hoje os meios de comunicação são diferentes daqueles de tempos atrás. Hoje nós temos o primado da internet, com as redes sociais, com todo mundo dando opinião sobre tudo, mas afinal de contas é o avanço das tecnologias e há um processo de interação em todos os setores de atividade humana, com as exacerbações que acontecem, com os excessos que ocorrem em todos os setores, principalmente, como sabemos, na área da política e também, não poderia deixar de ser diferente, no futebol. Em particular no Rio de Janeiro, o Flamengo, por ter a maior torcida, ele também tem um grupo, uma rede, por assim dizer, de torcedores com canais no YouTube, travestidos de jornalistas. Estão participando, inclusive, das coletivas do Flamengo. Pasmem, todos eles autorizados, credenciados pela Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Não, eles não são da imprensa. A imprensa pressupõe, entre outras coisas, a imparcialidade e a pluralidade de informação. Mas eles só se referem ao Flamengo. E nas entrevistas, como é que eles falam? Eles falam para o treinador, para o jogador que está sendo entrevistado, nesses termos: o nosso clube, o nosso Flamengo, a nossa equipe. Eles não são definitivamente jornalistas. E eles, com centenas de milhares e milhões de seguidores,
insuflam esses torcedores que estão criando uma situação muito difícil e complicada para o Flamengo. Como disse no comentário anterior, está em fase de reformulação. E para isso o Paulo Souza foi contratado. As cobranças que são feitas nas redes sociais estão refletindo no elenco. Claro que há insatisfações com agora esse trabalho difícil, complicado do Paulo Souza, que deveria ter sido feito pela diretoria e não pelo treinador, mas está fazendo. E o que é que acontece? Setores de torcedores travestidos, repito, de jornalistas em seus canais da internet, ocupam espaços dos setores da imprensa para questionar as rotinas internas do Clube de Regatas do Flamengo. Claro que a torcida, o público quer saber de tudo, mas é preciso separar o joio do trigo. Essas pessoas estão interferindo de maneira perniciosa, até porque eles estão ganhando dinheiro com a notoriedade do Flamengo. Nada contra em princípio, desde que eles fizessem a sua tarefa como jornalistas que não são, apesar de supostamente autorizados por títulos de faculdades de jornalismo. Não quer dizer nada. Repito, eles não são imprensa. Eles são, quando muito, relações públicas do Flamengo e que vivem às expensas do clube e são prejudiciais a esse trabalho difícil e complicado que está sendo realizado com muita grita, com muita insatisfação, mas está sendo feito com muita autoridade pelo treinador para reformular o clube e, com as contratações recentes e mais outras, o Flamengo retomar a sua jornada vitoriosa de tempos atrás, Antônio Júnior. Antônio Manuel, pode parecer que nós estamos sendo radicais aqui, não é? Pode ser também que nós estamos querendo que uma pessoa, não é o fato da pessoa ter um conteúdo. Hoje em dia, a internet, isso é muito bom, é muito positivo, você tem a possibilidade de ter os blogs, de ter os canais, os sites, canais no YouTube, né? Como a gente utiliza aqui. Isso é uma coisa, né? E você sendo imparcial, a questão é você ser imparcial. Agora, como é que torcedores como esses, né, eu cito bem, deixo bem claro, porque é a maioria, né, o clube que tem mais conteúdo, né, na internet são os torcedores do Flamengo. Nada impede, ninguém está falando aqui que o torcedor não pode criar o seu canal. Eu conheço pessoas, né, tem um amigo inclusive que tem um canal, e um canal que procura ver a história do clube também, passar fatos, entrevistar ex-jogadores, legal. Isso enriquece. Agora você, né, alguns desses não, muitos desses, né, fazem, tudo bem, mas ali a internet ele fala o que ele quer, ok, mas a partir do momento que esse indivíduo vai para o Maracanã, né, e começa a fazer cenas patéticas lá no estádio, né, já teve situações aí de um desses, né, gritar lá, eu não quero mais Rogério, fora Rogério, berrando, gesticulando, fazendo uma cena absurda, né, chamando todo mundo olhando pro rapaz, que ali bem, no meu tempo, desde que eu trabalhei ali no Maracanã, que estava aí no Brasil, eu nunca vi isso. Agora ficou assim, cada um fala o que quer, xinga, cria uma confusão ali, aí vai para a coletiva de imprensa provocar, como teve um outro que ele mesmo disse hoje, no jogo, o Renato estava no Grêmio, ele falou, eu vou lá pressionar esse Renato. Só que cortado, quando ele foi falar, cortado, né? Ainda bem que ele poderia até ofender, xingar o Renato, na época técnico do Grêmio. Isso é inadmissível, né? Então tem que haver sim um olhar, né? Claro, como o Moraes me informou em off, é a CBF, que é lamentável que tenha a decisão hoje de dar o credenciamento. Mas é preciso também que os jornalistas, né, que a classe, façam alguma coisa, se movimente, porque é inadmissível esse tipo de postura, né, e pessoas com essa ideia, né, de ir ali para poder tumultuar, sem ter a menor postura
sem ter o menor comportamento, a menor educação para se portar ali, ainda mais sendo tendencioso, como todos esses aí são. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, Jorge Moraes, em Marcelo Lagoas, aqui no bate-papo do PB Desporto. E a Copa Libertadores da América, na sua fase de grupos, tem o início da segunda rodada na noite desta terça-feira, 12 de abril, com duas equipes brasileiras. O Palmeiras, do técnico português Abel Braga, em campo, como também o Flamengo, do outro português, o técnico Paulo Souza. As duas equipes que estrearam com vitória nessa fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras venceu fora de casa o Deportivo Táchira por 4-0 e o Flamengo, também atuando fora no Peru, derrotou por 2-0 a equipe do Sporting Cristal. Os jogos dessa noite, com o nosso Antero Arcanjo disponibilizando os jogos para você, teremos a equipe do Cerro Porteño encarando o Colón, Universidade Católica do Chile contra o Sporting Cristal, Boca Juniors e o Always Red, o grupo do Corinthians, que joga nessa semana ainda, Palmeiras contra a equipe do Independente Petroleiro, o Peñarol do Uruguai encarando o Olímpia do Paraguai e o Flamengo jogando no Maracanã contra a equipe do Talleres da Argentina. Os jogos dessa noite da Copa Libertadores de América, abrindo a segunda rodada dessa fase de grupos. Amanhã, na edição do Curtas do PB Desporto, iremos passar os demais jogos dessa semana, a continuação dessa segunda rodada, também com presença de clubes brasileiros. Falando agora dos campeonatos brasileiros da Série A e B. No bate-papo, o Jorge Moraes e o Antônio Manuel Góes abordaram os jogos, os principais candidatos, teoricamente pelo menos, ao título, à estreia dessas equipes, em especial o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, não nessa ordem exatamente, como também outros jogos importantes, mas a gente vai agora disponibilizar todos os jogos dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, início do campeonato em 2022. Com o nosso Antero Arcanjo mais uma vez disponibilizando para vocês, tivemos o Fluminense recebendo o Santos, empatando em 0-0, Atlético Goianiense 1, Flamengo também 1, Palmeiras 2, Ceará 3, aliás eu tenho informado no bate-papo que tinha sido 3-1, não, confirmando Palmeiras 2, Ceará 3. O Curitiba vencendo por 3-0 a equipe do Goiás, Botafogo perdendo em casa 3-1 para o Corinthians, Atlético Mineiro com o Hulk, esse aí a gente nem precisa falar mais, o Hulk numa fase esplendorosa desde o ano passado, marcando os 2 gols da vitória do Atlético Mineiro em cima do Internacional. Fortaleza perdendo em casa para o Cuiabá por 1-0, Fortaleza 0, Cuiabá 1, Avaí 1, América Mineiro 0, São Paulo 4, Atlético Paranaense 0, uma goleada aí do São Paulo do Rogério Ceni, e o Juventude recebendo o Red Bull Bragantino e empatando em Caxias por 2-2. Os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Já pela Série B, também teve o seu início nesse final de semana, na sexta-feira, tivemos o Vasco da Gama empatando em 1-1 com o Vila Nova, o Brusque vencendo por 1-0 a equipe do Guarani e o Bahia derrotando por 2-0 o Cruzeiro. O prosseguimento dessa rodada, Chapecoense 1, Ituano também 1, Ponte Preta 0, Grêmio 0,
Sport de Recife 1, Sampaio Correia 0, Tombense 1, Operário também 1 e Londrina 2, Náutico 0. Os jogos dos campeonatos brasileiros da Série A e B. E o campeonato português, a Liga Biuim, teve no final de semana a sua 29ª rodada, faltando agora 5 para o término do campeonato, e o Porto, cada vez, claro, a cada nova rodada o Porto vai ficando mais perto de voltar a ser o campeão português, já que tem 6 pontos de vantagem sobre o Sporting. Os jogos desse final de semana, disponibilizados pelo nosso Antero Arcanjo: Gil Vicente 1, Moreirense 2, Passos de Ferreira 2, Marítimo 0, Benfica 3, Belenense SAD 1, Boa Vista 1, Arouca 0, Tondela 1, Sporting 3, Santa Clara 2, Estoril 0, Portimonense 1, Famalicão 0, Vitória de Guimarães 0, Futebol Clube do Porto 1 e Vizela 0, Braga 1. Na classificação, o Porto segue na ponta, 79 pontos na competição. O segundo colocado é o Sporting com 73, o terceiro Benfica com 64, em quarta aparece o Braga com 55 e na quinta posição o Gil Vicente com 46 pontos ganhos. As 5 equipes que estariam garantindo presença nas competições europeias da próxima temporada. E antes de terminar essa edição do PB do Esporte, notícia agora no finalzinho da gravação dessa edição: o Flamengo confirmando a volta de Felipe Luiz. Está relacionado para o jogo. Felipe Luiz, que esteve ausente aí da última partida, voltando e devendo formar zaga com o Davi Luiz e o Ilharão. O Flamengo que não tem a presença ainda do Gustavo Henrique, como também do Fabrício Bruno, os zagueiros, e o Pablo, que teve aquela contusão assim que chegou, nem estreou, ainda está ausente também do Flamengo. E a estreia do goleiro Santos, que foi contratado ao Atlético Paranaense, o Santos estreando com a camisa do Flamengo nesse jogo dessa noite de terça-feira, 9h30, horário do Maracanã, 21h30, horário, melhor dizendo, de Brasília, o jogo no Maracanã, 1h30 da matina aqui em Portugal. O PB do Esporte vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!